Fala pessoal, tudo bom? Vamos iniciar a resolução da lista número 4 do módulo 2 de Sociologia referente ao sociólogo clássico Max Weber. Aqui nessa lista a gente vai ver diversos temas, dentre eles as suas principais contribuições para a sociologia, que é conhecida como sociologia compreensiva, diferente de outros sociólogos como Karl Marx e o Émile Durkheim. O Weber, ele é um sociólogo que valoriza a experiência individual, a ação que o indivíduo comete em sociedade, então os fenômenos sociais são fabricados por essas ações sociais, que têm tipos, ela pode ser emotiva, ela pode ser tradicional, ela pode ser racional com relação a fins ou ela pode ser racional com relação a valores. Além disso, o Max Weber, diferente do Karl Marx, faz uma interpretação da realidade, errei. Começando, 1, 2, 3 e vai. Fala galera, vamos iniciar a resolução da lista número 4. Dessa vez vamos tratar sobre sociologia com um sociólogo clássico chamado Émile Durkheim. O Émile Durkheim ele tem contribuições muito importantes e diferentes para o método sociológico. O Durkheim ele constrói uma sociologia chamada de sociologia compreensiva, onde o papel do indivíduo na construção dos fenômenos sociais é preponderante. Esses fenômenos são formados pelo que ele chama de ações sociais, que podem ser de alguns tipos. As ações sociais, elas podem ser tradicionais, elas podem ser emotivas, elas podem ser racionais. E dentro das racionais, divide-se em duas, em racional com relação a fins e racional com relação a valores. Além disso, o Max Weber faz uma leitura sobre a formação do capitalismo moderno de uma forma diferente da do Karl Marx. Enquanto Karl Marx vê a relação entre infraestrutura e estrutura da sociedade, a base econômica, o materialismo histórico, a luta de classes, todos esses conceitos trabalhados anteriormente, Max Weber ele vê a formação do capitalismo através de um advento cultural que é a religião. Então, em seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele mostra como a relação capitalista ela foi estabelecida a partir do advento da religião, da ótica da ética puritana, do calvinismo e de como ela se diferencia do catolicismo, enquanto uma forma de ação do modus operandi da sociedade, onde esse tipo de religião ela é dominante. Então vamos ver ao longo das questões, da questão 31 à questão 45, como esses temas caem nos mais diversos vestibulares. Vamos às questões? Na questão número 31, a questão do Enem de 2015, ela já começa com uma questão muito boa, que diz o seguinte: a crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior. Sublinha para mim, não indicam um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais vivemos. Significa a crença que, se quiséssemos, poderíamos ter virando a página, esse conhecimento a qualquer momento. Aí, a partir de agora, você destaca junto comigo assim: não há força misteriosa e incalculável, podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia. Sublinha para mim, desencantamento do mundo e puxa racionalidade. Puxa uma seta e coloca a palavra racionalidade. O que significa dizer isso? Segundo Max Weber, na sociedade moderna, pós-revolução industrial, se os indivíduos quiserem responder tudo pelo advento da ciência, pela racionalidade, pela ligação lógica de ideias, conseguem. Não precisa mais de um encantamento do mundo dado pelos mitos, pelas explicações religiosas. Vou dar um exemplo da geração da vida. Imagina o seguinte: você poderia explicar a geração da vida, o nascimento dos indivíduos, através de um advento divino. Deus, criador de todas as coisas, logo, o destino da minha vida, ele é predestinado por um ser, por uma entidade superior conhecida por Deus, e foi ele que me criou, logo ele tem um controle sobre todo o meu destino. Essa é uma explicação religiosa, uma explicação cristã. O Max Weber, ele fala que no capitalismo moderno a gente poderia explicar pelo advento, por exemplo, da biologia, da geração da vida, pela explicação mais científica possível. Então veja, eu estou falando sobre o mesmo tema, só que por campos distintos. Um com um nível fantasioso, religioso, e o outro racional, por onde passa por um processo que ele conhece ou por que ele chama de desencantamento do mundo. Beleza? Então diz assim: voltando aqui, tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia, letra A, progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Isso daqui não é Max Weber. Puxa uma setinha para mim e coloca positivismo. É uma visão de ordem e progresso, de uma história linear no caminho progressivo do desenvolvimento da humanidade,
E o caminho positivo, evidentemente, essa etapa é conhecida pelo Auguste Comte pós a Revolução Industrial de etapa positiva. A letra B diz: extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. Sublinha para mim a palavra extinção. Muitas pessoas marcam a letra B porque não pode ser. Os mitos e a religião eles não deixam de existir. Se quiséssemos, poderíamos traduzir tudo pela racionalidade. Não é que deixa, não é que é. Há a possibilidade de ser. Letra C. Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. Sublinha para mim a emancipação. Emancipação cria esses sujeitos autônomos. A gente vai ver aqui no Max Weber que, por exemplo, o Estado ele é o monopólio da violência legítimo dos indivíduos. Ou seja, existem indivíduos capacitados com a tarefa de exercer o monopólio da violência física sobre os outros. Se existe violência física, se existe imposição, não existe emancipação. Letra C não pode ser. Ou é D ou é E. A D diz: afastamento das crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Tá corretinha, pode marcar a letra B, a letra D. E a letra E diz: fim do monoteísmo com criação para a consolidação da ciência. Não é fim do monoteísmo, é uma explicação que poderia ser racional. Não quer dizer que seja, como eu já tinha falado anteriormente. A questão 31, letra D. A questão 32, que é uma questão da UNOeste de 2016, diz assim: Max Weber afirma que devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinados territórios, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. Então, isso significa dizer que o Estado tem legitimidade para operar a violência física sobre os outros. Como assim? Imagina um indivíduo que ele comete um delito e a polícia chega e prende. Se não houver uma situação esdrúxula de abuso de poder ou algo do tipo, todas as pessoas vão aceitar. Inclusive, algumas pessoas vão ligar para a polícia. A polícia chega lá e o agente do Estado, veja, agente do Estado diz o seguinte: estou aqui em nome da lei, estou cumprindo a lei. E ele tem legitimidade para isso, as pessoas apoiam e não há uma crítica, não há uma contestação sobre uma das coisas mais violentas que existe, que é de um indivíduo tirar a liberdade do outro. Talvez só seja uma violência menor do que a morte. Veja, há uma legitimidade do Estado para fazer isso. Seus agentes cumprem a lei, já que a gente vive hoje num Estado democrático de direito. Então diz assim: assinale a alternativa correta a respeito do significado da afirmação de Weber. Letra A. Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus agentes podem utilizar a violência de modo legítimo dentro dos limites do seu território. Está correto com o texto, interpretação textual. Lhe ajudaria a matar essa questão, mas também sobre os conceitos de Max Weber sobre o Estado, sobre o monopólio da violência física e tudo mais. Então pode marcar a letra A. A letra B diz: o Estado foi sempre o único agente que pôde utilizar legalmente a violência com o consentimento dos cidadãos. A violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal. Sublinha para mim os dois sempre? Absolutamente não. Ele faz um recorte temporal. Ele diz o Estado moderno, não são todos os Estados. A letra C diz: atualmente o Estado é o único agente que utiliza a violência, ameaça, armas de fogo, coação física, como meio de atingir seus fins. Assim, a segurança de todos os cidadãos está garantida. Primeiro, que a última afirmação não necessariamente é correta. Ainda que a polícia hoje, ou o aparato militar, detenha o monopólio da força física legítimo, isso não garante necessariamente segurança. Eu pergunto, vocês se sentem seguros na sociedade que a gente vive? É uma reflexão. Eu acredito que não, já que, por exemplo, no Brasil hoje é uma taxa de homicídios, há uma taxa de violência urbana, uma contradição social profunda que eu acredito que os indivíduos não se sentem seguros. Ao contrário, a pauta de segurança é uma das principais pautas em eleições, em discussões públicas, em discussões políticas. Além disso, ele coloca aqui, é o único. Veja, na alternativa anterior eu já poderia tratar sobre esse tema, mas aproveitei e vim essa para comentar as duas e fazer um significado. Acompanha comigo. Se os agentes públicos eles detêm o monopólio da violência física de forma legítima, isso significa dizer que eles não são exclusivos. Existem outros indivíduos que detêm esse monopólio da violência. Vou dar um exemplo. Imagina uma comunidade. Nessa comunidade existe um tráfico de droga. Esse tráfico, há uma unidade entre tráfico e a milícia que comanda a violência.
Aí há um negócio chamado de Estado paralelo. Significa dizer que a intervenção estatal das medidas do Estado, do monopólio da violência física legítima, da educação, da cultura e de todos os outros atributos que são vinculações que o Estado deve fazer enquanto sua tarefa social, ele não chega. Em geral, isso é garantido pela força paralela daquele Estado paralelo, aonde detém o monopólio da violência. Beleza? Então, cuidado, atenção a esse detalhe. A letra D diz: os grupos também podem utilizar a violência como recurso, por exemplo, as empresas privadas de vigilância, independentemente da autorização legal do Estado. Para que isso haja, precisa da autorização do Estado, por quê? Porque é ele que detém o monopólio da força de forma, sempre vou lembrar, legítima. E a letra E diz: todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do Estado contemporâneo. Por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas. Ainda bem que nas alternativas eu fiz questão de lembrar o seguinte: quando um policial vai prender um outro indivíduo e não há abuso de poder, quando há, é contestado esse monopólio da violência. Muitas vezes as pessoas colocam em xeque as práticas policiais pelo excesso de violência, pelo descumprimento do Estado democrático de direito, pelo abuso de autoridade e outros delitos cometidos. Beleza? Então, na questão 32, pode marcar a letra A. A questão 33 é uma questão do Enem PPL de 2015, que tem um texto um pouco longo da ética protestante e o espírito do capitalismo. Acompanha comigo. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro não tem, em si mesma, nada a ver com o capitalismo. Então veja, ele está dizendo que o acúmulo de lucros, ou melhor, o acúmulo de riquezas e a busca do lucro não é uma invenção do capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humana em que todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. Sublinha para mim, apresentada a possibilidade objetiva para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio de empresas permanentes, capitalista e racional. Destaca toda essa frase. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio de empresas permanentes, capitalistas e racional. Pois assim deve ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucro estaria condenada à extinção. Então significa dizer que o capitalismo ele não é só obtenção de lucros, tem um complemento aí. Ele é uma obtenção de lucros de forma racional. Quando a racionalidade é um atributo da modernidade, já que para o Max Weber o sistema capitalista é um sistema da máxima racionalidade. Veja, existe uma diferença em alguns vestibulares de trabalho entre a concepção weberiana e a concepção marxista. Para Karl Marx, o Estado ele é desordenado, ele é irracional, porque ele parte de uma concepção, desde a sua gênese, complicada, que é da exploração do homem pelo próprio homem. Já o Max Weber disse que o capitalismo é um sistema estritamente irracional. Por quê? É a obtenção de lucros de forma racional. A obtenção de lucros a partir das oportunidades que a realidade lhe dá. É aproveitar o seu tempo livre para gerar mais capital. É a produção just time, ou a expressão em inglês que diz time is money, ou seja, o tempo é dinheiro. Controlo o meu tempo de forma racional para obter mais lucros. Belezinha? Diz assim: o capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a letra A: competitividade decorrente da acumulação de capital. Essa é uma característica do capitalismo monopolista, mas não é o que Max Weber evidencia e mostra como característica fundamental no texto. A letra B diz: implementação da flexibilidade produtiva ou comercial. Não é flexibilidade, é racionalidade. Letra B não pode ser. Letra C: ação calculada e planejada para obter rentabilidade, ou seja, racionalmente aproveitar as oportunidades. Pode marcar a letra C, é a nossa alternativa correta. A D diz: socialização das condições de produção. Isso é uma concepção marxista de socialismo e não de capitalismo. E letra E: mercantilização da força de trabalho. É o trabalho assalariado segundo a concepção do Karl Marx e não do Max Weber.
A questão 34 é uma questão da UPE de 2015 que faz comparação entre dois conceitos de dois sociólogos clássicos. Um deles é o Max Weber, do outro é o Durkheim. Vamos ver nos dois textos aqui o que apresenta cada uma das características, vamos destacando e evidenciando cada uma delas. O texto 1 diz: toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então, ainda que seja geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Sublinha para mim, independente das manifestações individuais que possa ter. Isso é uma característica de um conceito do Durkheim, que para ele é o centro da sociologia, que é o fato social. Para ele, fato social são todas as atitudes, todos os fatos cometidos pelos indivíduos em sociedade, que os caracterizam, que criam generalidades. Então, o fato social tem algumas características. Ele é punitivo, ou seja, ele pune o indivíduo que não cumpre de acordo, que não age de acordo com esse fato social. 2, o fato social, ele é exterior à sua individualidade. Você pode até não concordar com o fato social, mas ele existe independente da sua concordância. Ele é histórico, se modifica ao longo do tempo, se transforma a partir da sociedade que ele está inserido. Ele exerce uma coerção, significa dizer que ele é coercitivo, ele exerce uma pressão para que os indivíduos ajam de uma determinada forma. E o fato social, ele também é generalizador, ele cria uma ideia geral do que é certo e do que é errado. Beleza? Então o texto 1 fala sobre o fato social, tá aqui foi apresentadas as principais características dela. O texto 2 diz: a interação entre o torcedor e jogador, constitui-se em um fenômeno social. Qual que é esse fenômeno social? Já puxa uma seta, coloca ação social. E vamos continuar. Pois seus agentes têm um ou outro como referência para os seus atos. Do mesmo modo, pode-se tratar todas as interações existentes no âmbito do esporte, que, no geral, tomam um comportamento do jogador como referência, orientando seus atos a partir desse parâmetro. Então veja, a ação social, segundo Weber, é a ação individual em que o indivíduo tem algumas características para poder exercê-la. Primeiro, ela tem uma intencionalidade. Todo mundo que age de acordo com algo, age para fazer algo. Então, a ação social, ela é fundamental você compreender que existe uma intencionalidade. Imagina, eu saio na rua, eu pergunto a hora para alguém, o indivíduo, eu espero que o indivíduo me responda. Então, eu espero uma interação social. Toda ação pressupõe uma interação. Além disso, a interação social ela é subjetiva, já que ela está no campo individual, e ela é histórica. Ela é compreendida a partir do momento histórico que o indivíduo está inserido. Beleza? Então, toda ação ela é intencional, subjetiva, histórica. Então tá aí o primeiro conceito de fato social, o segundo conceito de ação social. Os estudos sociológicos se baseiam em vários objetos que são temas específicos de investigação. Os objetos de estudos descritos nos textos 1 e 2 são, respectivamente, letra B, fato social e ação social. Vencemos a questão 34, vamos à questão 35, que diz: leia o texto a seguir. Lembra-te de que tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar 10 shillings por dia por seu trabalho e vai passear ou fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que 6 pences durante seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essas despesas. Gastou, na realidade, ou melhor, jogou fora 5 shillings a mais. Significa dizer que você deve usar o seu tempo livre para trabalhar. Por quê? É uma questão, vamos explicar daqui a pouco. Esse é um trecho do texto Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O conselho de Benjamin Franklin é analisado por Max Weber na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Com base nessa obra, assinale a alternativa que apresenta corretamente a compreensão weberiana sobre o sentido da conduta do indivíduo na formação do capitalismo moderno ocidental. Quando eu falar sobre o capitalismo, em Weber, eu preciso saber duas coisas. A primeira eu já disse, ou melhor, já disse as duas, só para a gente relembrar. O capitalismo é o sistema da máxima racionalização, ou da máxima racionalidade. Assim sendo, letra B é a nossa alternativa correta. Além disso, o Estado ele detém o monopólio da violência física, o Estado moderno. Isso é um outro conceito que a gente precisa andar com os dois em conjunto e entendê-los no seu processo de metodologia sociológica. Mas o Weber, ele fala que existe uma ligação entre a ética protestante, a ética puritana do calvinismo e a formação do capitalismo. Veja,
O cristianismo diz pra gente o seguinte: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico de riqueza material entrar no reino dos céus. O cristianismo, ele é contra o acúmulo de riquezas, é contra o prazer da carne, é contra uma série de artefatos que transformam a realidade em mais humana, já que essa vida é uma vida que eles chamam de que a gente tem que utilizar, ou que a gente tem que seguir, um negócio chamado ascese. O que significa ascese? Ascese é o controle das vontades e dos ímpetos, ou seja, o indivíduo só atinge o reino dos céus quando ele controla as suas vontades. Beleza? Esse é o cristianismo. A ética puritana pensa o seguinte: como eu sei se eu sou um predestinado a ir para o reino dos céus? Segundo os calvinistas, todos nós, segundo a concepção cristã em si, todos nós temos uma vocação. Nós existimos com uma finalidade. Imagina que se eu for falar sobre mim, eu tenho uma vocação que é de dar aulas. Então, quanto mais eu executo essa vocação, segundo o calvinismo, mais eu valorizo algo que Deus me deu e mais eu consigo perceber que eu sou um predestinado ao reino dos céus na vida após a morte. Então, trabalhar não é indigno. Ao contrário, o trabalho dignifica o homem. O trabalho é o que faz com que o homem valorize a vocação que Deus lhe deu. O trabalho é o que faz com que ele compreenda se ele é um predestinado ou não. Então, trabalhar é positivo. Se você trabalha, você ganha salário. Mas olha só, tempo é dinheiro. Acumular salário para você gerar mais capital. Essa é a concepção do capitalismo. Ou a ética puritana, o calvinismo diz que nós não devemos nos deixar guiar pelos prazeres da carne. Isso significa dizer que você tem que pegar o seu dinheiro, acumular, porque você pode trabalhar para valorizar a vocação, mas o dinheiro, gastar com coisas irrelevantes, não é possível, não é algo benéfico, não é algo valorizado. Tranquilo? Então, partindo dessa ideia, eu consegui responder a questão número 35, que é o gabarito da letra B. A questão 36 diz assim: leia o trecho da música Rap da Felicidade, do MC Cidinho e MC Doca, descrito abaixo. É uma música muito conhecida, aquela música que diz que eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer, com tanta violência eu tenho medo de viver, pois moro na favela e sou muito desrespeitado, a tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompido a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado e esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Só peço à autoridade um pouco mais de competência. Essa letra dessa música, ela, ainda que seja uma letra de crítica social, ela busca uma reforma no local onde está vivendo. Veja que ele só quer ser feliz na favela onde ele nasceu. Não está pedindo para sair da favela. Ele está pedindo para que as autoridades tenham um pouco mais de competência. Então, de fundo, o MC Cidinho e o MC Doca, na música aqui, eles estão pedindo uma intervenção estatal. Eles estão pedindo o exercício do monopólio físico legítimo do Estado. A competência do Estado que tem como essa função. Aí diz: a letra termina com a frase: só peço à autoridade um pouco mais de competência. Sabe-se que muitas vezes as forças policiais agem de forma violenta em locais de periferia como as favelas. Tendo em vista a noção weberiana de Estado, assinale a alternativa que expressa o aspecto que o Estado não está assumindo neste tipo de atuação. Letra A de superestrutura da sociedade. Superestrutura da sociedade é uma concepção marxista. Puxa um seta, coloca Karl Marx. Não pode ser. Letra B. A do monopólio do uso legítimo da força. É exatamente isso que eles estão pedindo. Intervenção estatal. Violência. De forma legítima. É isso que o MC Doca e o MC Cidinho estão pedindo na música. Pode marcar a letra B. Letra C. A de garantia da liberdade e bem-estar da população. Absolutamente não. Ao contrário. A letra D. A de responsável pelos direitos da burguesia. Essa é a concepção também do Karl Marx. E letra E. A de responsável pela coesão moral da sociedade. Absolutamente não. Então, na questão 36, é uma questão que você marca a alternativa letra B. Na questão 37, diz o seguinte, é uma questão da UEMA de 2012. No conjunto de sua sociologia comprehensiva é o método sociológico do Weber, onde ele analisa as ações sociais e ele analisa o indivíduo.
em sociologia compreensiva, coloca individualidade, ou seja, um método sociológico de valorização das compreensões e da subjetividade individual. O sociólogo alemão Max Weber define ação social como ação. Letra A, racional, em que todos os agentes associam sentido objetivo aos fatos sociais. Primeiro que está tratando um tema sobre fatos sociais e não é objetiva. Ainda que tenha uma intencionalidade, existem ações sociais que não são racionais, são subjetivas. Letra B, desprovida de sentido e motivacional. Não é desprovida de sentido, não. Toda ação busca uma interação, então ela tem uma finalidade. Letra C, humana, associada a um sentido objetivo. Toda ação social, ela está ligada a um sentido objetivo? Não necessariamente. Ela também pode ter elementos subjetivos. Lembra? Uma das características da ação social. Letra D, cuja intenção fomentada pelos indivíduos se refere à conduta do outro, orientando-se por ela. Toda ação social pressupõe uma interação social. Pode marcar a letra D, está correta. E letra E, não orientada significativamente pela conduta do outro em prol de um bem comum. Ela é sim orientada. Toda ação ela pressupõe o que o indivíduo vai interagir comigo. Então letra E não pode ser. Questão 37, alternativa correta, letra D.